Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. E hoje eu quero falar uma coisa que eu acho que você não sabe que está acontecendo aí pelo Brasil. Domingo que vem a gente vai escolher o novo presidente, pelo menos o primeiro turno disso, né? E eu tenho visto que o cristianismo é uma forma de viver que influencia todas as áreas da nossa vida. Eu acho que é a única forma religiosa, vamos usar esse nome, que nós temos e que ela influencia todas as áreas da nossa vida. Por ser cristão, eu tenho que decidir o que eu vou ou não vou comprar. Parou pra pensar nisso? O que eu vou ou não vou vestir? O quem eu vou ou não vou namorar? Com quem eu vou ou não vou casar? A forma pela qual eu vou criar meus filhos? A forma pela qual eu vou tratar meu cônjuge? A forma pela qual eu vou interagir com os meus colegas de trabalho, meus colegas de escola. O cristianismo, ele simplesmente envolve todas as áreas da nossa vida, inclusive a eleição, em quem eu vou votar. E eu tenho pensado nisso já há algum tempo, desde que essas eleições começaram a se tornar polarizadas. Ainda bem que eu não tenho Facebook, e realmente não gosto, não quero ter Facebook. E o pior é que eu descobri que mesmo não querendo ter, volta e meia alguém chega assim, tu viu um negócio do Facebook? Não, eu não tenho. Não, mas deixa eu te mostrar. Não, eu não quero ver. Se eu quisesse, eu fazia uma conta, abria e aí pedia, me manda um negócio que eu quero ver. Não quero ver isso. E aí essa pessoa, não, mas olha, tem cristão brigando por causa de política. Eu disse, sério? Puxa vida, que coisa, né? E o pessoal, uma hora xinga um lá, outro xinga outro daqui. E eu digo, mas o que é isso, gente? Eu cheguei ao ponto dessa semana de receber 2 WhatsApp que eu tive que rir. Quase que eu colei um e mandei para o outro que me mandou, e o outro mandei para o outro que me mandou. A pessoa botou assim, Edgar, estou muito triste. A primeira pessoa. Sério? O que foi, né? Tu pensa, está acontecendo alguma coisa séria. Tem cristão que vai votar no Haddad. Tá. E, né? Mas assim, no outro dia eu recebi um outro WhatsApp. Cara, eu tô triste, porque tem cristão que vai votar no Bolsonaro. Eu disse, tá, e aí, negão, o que vamos fazer? Bom, quase que eu peguei um e mandei pro outro, quase que eu peguei o outro e mandei pro um, disse, gente, que isso? Aí fica aquela questão, o que fazer como cristão com tudo isso que está acontecendo? O Brasil à beira de uma guerra civil, pelo menos no Facebook é assim, né? Tá lá, guerra civil, vamos separar. Quem quer votar não vai para Venezuela, quem não quer votar vai para os Estados Unidos, não sei o quê, o Brasil vai ficar vazio, vai ficar uma beleza. Eu só estou esperando o pessoal ir embora mesmo. Vai para os States, vai para Venezuela, vai sobrar mais para mim. E eu digo, o que nós vamos fazer como políticos então? Como cidadãos, como cristãos? Qual é o nosso papel da política? O que a Bíblia fala que nós devemos fazer diante dessa situação? É isso que eu quero conversar contigo hoje. Então eu não vou te dizer em quem você vai ter que votar, longe disso, mas eu quero que a gente olhe como cristão para algumas coisas, para saber o que estamos fazendo de certo, o que não estamos fazendo de certo, o que Deus manda fazermos e vamos fazer, o que Deus não manda fazermos, então não vamos fazer. E aí vamos tentar entender como esse cristianismo que envolve todas as áreas da minha vida me ajuda inclusive a olhar para o cenário político atual no Brasil e saber que tem uma saída. Vamos olhar então primeiro em Gênesis. Vamos lá para o início da coisa. Temos que chegar lá no início para tentar começarmos a resolver essa questão aí. Gênesis capítulo 1. Eu falei que era no início. Gênesis capítulo 1. Gênesis é o segundo livro da Bíblia, tá? O primeiro é o índice, o segundo é o Gênesis, tá? Em geral, a galera vai sempre no primeiro ali para descobrir o cara. O cara fala, abre em Abacuque. Peraí. Vai lá no primeiro livro, olha, página tal, e aí vai lá abrir o Abacuque. Então, Gênesis é o segundo. Começa com o índice, logo depois vem Gênesis capítulo 1, versículo 26. Presta atenção no que Deus diz aí. Que estava o homem e a mulher no jardim, tudo certo até agora, e Deus diz para ele, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão.
Gênesis 2,15 agora. Passa só um pouquinho o olho, talvez tenha que virar uma página, mas diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. O que tem a ver esses dois versículos com política, pelo amor? Quando eu olho para esses versículos, eu vejo que o homem foi criado por Deus para gerir toda a criação. Nesse momento aqui, Gênesis 2,15, eram só duas pessoas. Na verdade, uma ainda. A Eva vai vir daqui a pouquinho. E Deus já havia previsto que o homem iria dominar e gerir toda a criação. Mas Deus já havia imaginado que nós vivíamos num mundo que hoje tem 7 bilhões de pessoas e contando para cima. Então, de alguma forma, Ele colocou em nós a capacidade de nos administrarmos com todo esse pessoal. A nossa organização política já estava prevista aqui. O homem tem sim em si, mesmo criado por Deus, a capacidade de ser um ser político que interage com as outras pessoas. Mais do que isso, ele determina e define o andar de toda a criação, porque o que Deus falou? Ele vai dominar sobre toda a criação. Então, inclusive, a nossa forma de exercer esse poder político vai influenciar diretamente naquilo que Deus criou. Então, quando eu olho para esses versículos, eu digo o seguinte: o homem foi criado para gerir a criação. Nós não podemos nos eximir dessa tarefa. Muitas pessoas dizem: não, eu não me envolvo com política, não me envolvo porque sou cristão. Eu não tenho que me envolver com política porque sou cristão. Eu tenho que me preocupar com o reino de Deus. Eu acredito em parte nisso mesmo. Nosso principal foco tem que ser o reino de Deus. Um reino espiritual, que no momento não existe nenhuma bandeira, mas nós temos um governante chamado Jesus Cristo, e do qual todos os cristãos de todos os lugares do mundo pertencem a esse mesmo reino. Esse deve ser o nosso maior foco. Ao mesmo tempo, na sua oração, Jesus disse que não nos tiraria do mundo, certo? Então você vive num país, você vive num estado, você vive numa cidade, você vive num bairro, você vive numa família que nem sempre é a de Deus, e você tem que resolver seus problemas ali no meio agora. Então, eximir-se da vida política porque, não, eu sou cristão, então eu vou fazer de conta que nada está acontecendo, não vai resolver nada. Nós precisamos sim saber qual é o nosso papel, dado por Deus agora de gerentes da criação, cujo nós todos temos, e tentar, da melhor maneira possível, exercê-lo dentro da minha esfera de vida. Seja ela na família, no bairro, na cidade, no estado, no Brasil e no mundo. Então nós não podemos nos eximir disso. Meu passado é um passado um tanto quanto politizado. Eu já fui filiado ao partido político, fui militante até o ano mais ou menos 2002, quando algumas coisas começaram a interferir, porque eu me converti ali pelo ano 2000, né? E aí lá por 2002 a coisa começou a me incomodar, tinha algumas coisas que não concordavam com os valores divinos e tal, e eu larguei a vida política em 2002. Mas sempre fui envolvido, desde o Grêmio Estudantil na escola, diretório acadêmico no meu curso de faculdade, e depois me envolvi em partidos políticos durante um tempo. Quer atirar pedra? Pode, o que eu vou fazer? Né? Mas, por ser cristão, eu vejo que nós devemos fazer isso. Que? Desenvolver política, ser militante? Não, mas nos envolvermos na esfera política. Vou dar para você aqui 3 nomes de pessoas que se envolveram diretamente na vida política em onde estavam. Neemias, Esdras e Daniel. Poderia falar um monte de outros, mas eu quero usar esses 3. Neemias e Esdras, eles foram governadores em Jerusalém quando o Império Medo-Persa dominava a região. Ambos serviam lá na Pérsia e foram liberados por Deus e pelo seu rei pagão, presta atenção, pelo seu rei pagão, para voltarem e administrarem debaixo da tutela dele a cidade e a Judéia de toda forma. Então,
Antes de Esdras veio Zorobabel, depois de Zorobabel veio Esdras, organizar politicamente o povo, restabelecer a lei, estruturar o templo que havia sido construído por Zorobabel. Depois vem Neemias, reconstrói os muros e os dois governam em Jerusalém ali. Então você dizer não me envolvo em política porque sou cristão não é desculpa. Porque eu tenho duas pessoas que estavam muito bem lá onde estavam e Deus os chamou para administrarem a política. Querem um outro pior ainda? Daniel. Daniel foi um dos sátrapas, um dos governantes regionais do rei Nabucodonosor, que havia poucos anos antes conquistado Jerusalém, marchado sobre ela, destruído o templo e grande parte da cidade, por isso que depois vem Zorobabel, Neemias e Esdras para reconstruir tudo. E ele foi um dos governadores, e sabe o que é? Ele foi um dos mais fiéis governadores que a Babilônia já teve. Daniel, o profeta, isso, aquele mesmo. Então nós temos que nos envolver sim. Daniel, Esdras e Neemias, eu gosto deles porque os três conseguiram servir a reis pagãos, reis que não adoravam a Deus, reis que não estavam nem aí para Deus, e conseguiram ser homens fiéis e hoje são para nós exemplos de fé. Então, nós temos que nos envolver sim. Não nos envolver é muito complicado. Eles se envolveram em política. Então eu digo para vocês que o problema não está na política. O problema está o que acontece em Gênesis 3, a gente não chegou lá. O pecado. O problema não é a política, mas a corrupção do homem. Não a corrupção da política. Porque só um homem sendo corrupto é que ele faz uma política corrupta. Então a política não é corrupta. Corrompido é o homem que faz a política. Aí está o problema de nós dizermos assim, eu sou cristão, não me envolvo em política. Tá bom. Se você não se envolver, alguém vai ter que se envolver. Se você que tem princípios, se você que diz amar o próximo como a si mesmo, se você que diz que vai se preocupar com o próximo, se você que diz que vai estabelecer os valores de Deus para a sua vida, não assumir a política, quem vai assumir? Quem está aí? Por isso a coisa está como está. Então quando nós nos eximimos, deixamos os ratos tomarem conta do negócio. E aí depois ficamos reclamando, olha os ratos, olha os ratos, olha... Mas fazer o quê? Nós não estamos fazendo o nosso papel. Então é óbvio que vai acontecer aquilo. Então o cristão deve se envolver sim em política. Pode, deve. E como um bom cidadão, o cristão precisa levar seus valores para influenciar o lugar onde está, onde ele habita. Então o cristão deve usar sim a política para levar o cristianismo ou os valores do cristianismo para a sociedade onde ele está. Nós fomos chamados para fazer isso. A oração de Jesus, não vou tirá-los do mundo, não peço que os tires do mundo, apenas livra-os do mal. Então nós podemos fazer isso. A história da igreja inteira, a igreja sempre cresceu num estado que resistia à sua influência. Sempre. Foi assim com Paulo. Por que você acha que Paulo e Pedro morreram em Roma decapitados? Por que você acha que Tiago morreu decapitado por Herodes? Por que você acha que Jesus, ao nascer, teve que fugir para o Egito para não ser pego por Herodes? O povo de Deus está sempre sendo perseguido pela política. Então nós precisamos nos envolver, nós precisamos nos estabelecer. Como bom cristão, eu preciso saber que o meu papel está, no mínimo, em votar em alguém que eu tenha convicção que defende, pelo menos, os valores que Cristo defenderia. Tá, e se não tem, ora. Mas e se não tem ninguém, nenhum? Tem um botão lá chamado branco, você pode anular o teu voto. Agora, ainda assim, se nós não termos ninguém lá que defenda os valores de Deus ou alguma coisa assim, tem alguma coisa errada conosco que não está se envolvendo em política. Primeiro ponto, então, Deus criou o ser humano como um ser político, com a capacidade de ser político, com a missão de gerir bem a criação onde ele estava. Então, primeiro ponto, o cristão deve se envolver em política. Calma lá, agora vem o segundo ponto. Antes que a gente saia daqui com bandeira e buzinaço e tudo mais, que inclusive o que me atrasou hoje a chegada foi que eu peguei uma carreata de um candidato que, por incrível que pareça,
começou lá no shopping Iguatemi, em Caxias, e terminou na entrada do Santuário de Caravaggio, em Farroupilha. Tá uma grande acarreata. E eu vinha e dizia, meu chapéu, não vou chegar. Ei, abre aí, gente. E o pessoal vinha com bandeira, com... Eu digo, olha só. Segundo ponto está em Mateus capítulo 22. Para nós equilibrarmos o nosso envolvimento com política, vamos dar uma olhadinha nesse texto. Mateus 22, versículo 15. Mateus capítulo 22, versículo 15. Diz assim: Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Eles querem enredar Jesus, tá? Enviaram-lhe seus discípulos junto com os herodianos e lhe disseram: Mestre, sabemos que é íntegro, que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência do homem. Dize-nos, pois, qual tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário. E ele lhes perguntou: De quem é essa imagem na inscrição? De César, responderam eles. E ele disse: Então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Esse ponto eu quero usar para equilibrar o primeiro ponto. Porque eu disse que nós temos que nos envolver em política, daí daqui a pouco todo mundo está saindo, se envolvendo, filiando a partido, se candidatando, fazendo militância. E eu vou dizer para você, cuidado, porque o reino de Deus não está na política nacional. Então te tranquiliza. Jesus acabou de fazer uma coisa muito legal aqui. Ele separou a igreja do Estado nesse momento. Ele disse, é lícito pagar ou não é? O que tu acha? Ele disse, me dá aqui uma moeda. De quem está nessa moeda aqui? César? Ora, então dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Nós hoje temos as nossas moedas de real, a não ser que elas sejam comemorativas, atrás dela tem a figura da república. Dai à república o que é da república. Nas nossas cédulas de real também, aquela cara com o louro é a república. Dai à república o que é da república e dai a Deus o que é a Deus. Então, o reino de Deus não é a política nacional. Jesus estabeleceu uma linha que separa agora o reino de Deus dos governos mundanos. E ele está dizendo assim, vocês nunca vão encontrar um governo terreno que seja o reino de Deus. Os herodianos esperavam isso, muitos judeus esperavam que Jesus ia vir e estabelecer um reino, um governo israelita sobre o mundo. E Jesus disse, não, gente, vocês se equivocaram. Eu vim fazer um reino espiritual, mas vocês vivem no mundo, então vocês entreguem ao mundo o que o mundo pede para vocês. Não há respaldo algum para que nós, como cristãos, defendamos visceralmente qualquer teologia política ou qualquer político. Não podemos morrer por nenhum deles. Não podemos ficar brigando em Facebook ou Instagram, ou seja, onde for, por qualquer político, gente. Porque ele não vai implantar o reino de Deus na terra. Então fica tranquilo. Se ganhar A, se ganhar B, se ganhar C, se ganhar D, se ganhar E, dos nossos políticos aí, nenhum deles, afirmo com certeza absoluta, nenhum deles vai trazer o reino de Deus para o Brasil. Então não defenda nenhum deles visceralmente. Muito cuidado com isso. Mesmo que essa pessoa diga que vai, tem muita coisa envolvida na política nacional que vai ser muito difícil para ele. Ah, mas ele pode ter os valores. Sim, volta ao primeiro ponto. Se você concorda com os seus valores, com a sua política, com seu posicionamento, vote nele. Vote nele. Ah, não, mas vota no outro. Ah, mas eu não concordo com ninguém. Tudo bem. Agora não vá morrer por alguém, porque alguém já fez isso por você. Esse alguém é Jesus Cristo. E a não ser que o próprio esteja concorrendo na eleição, não vai trazer o reino de Deus na terra. E a gente tem que tomar cuidado, porque quando o Estado se liga à igreja, nós temos duas aberrações, que já aconteceram todas elas na história. As duas aberrações são, todo Estado que se conecta a uma religião, ele persegue as outras. Todo Estado islâmico
que é oficialmente regido pela lei islâmica chamada Sharia, persegue as outras religiões. Não é que persegue só o cristianismo, não, persegue tudo. Persegue os hindus, persegue os budistas, persegue os cristãos, sejam católicos ou não, persegue. Todo estado que se torna hindu, ele persegue todos os outros. Ele persegue os islâmicos, ele persegue os cristãos e tudo mais. E já teve na história estados que se conectaram ao cristianismo e o cristianismo perseguia os outros. Perseguia o judaísmo, perseguia o islamismo, perseguia todas as outras formas de religião. Então a gente tem que saber que o Estado ele precisa ser diferente da religião. Uma outra aberração é que, por exemplo, no Brasil imperial, a religião oficial era o catolicismo romano. Então vinham pessoas da África, trazidas com suas religiões de matriz africana, e quando chegavam aqui, elas eram compradas por um proprietário, e esse proprietário agora as forçava a ser cristãos. Aí tu pensa, não é legal um país onde só tem cristãos? Se forem obrigados, não é legal não, porque inclusive é antibíblico. Cristianismo é uma opção que você vai fazer de livre e espontânea vontade a Cristo ou não. Então nem mesmo o cristianismo poderia ser a religião oficial do Brasil, ou os evangélicos, porque isso seria uma aberração bíblica. O cristianismo deve acontecer diferente e alheio ao Estado. Então, se envolva com política, mas não morra visceralmente por qualquer coisa política. Não morra. Porque Deus disse que o reino dele não vai ser feito em qualquer esfera política, em qualquer país que já existiu. Tem gente que idolatra Israel. Não, mas lá em Israel sim. Não, gente, não se engane. Não se engane. 60% hoje de todo israelita é ateu. 60% de todo israelita é ateu, então nem lá não tem reino de Deus. Eu vejo cristão dizendo, nossa, viver lá em Israel. Cara, viver em Israel não é diferente de viver em qualquer outro país da Europa. É um país bom, um país desenvolvido, é um país que dá condições. Nisso, perfeito, não temos o que discutir. Mas não é o reino de Deus na terra. Está longe disso. De cada 10 israelitas hoje moram em Israel, 6 dizem que não acreditam em Deus. Só para você ter uma ideia. Então não há reino de Deus na terra. Terceiro ponto então, Romanos capítulo 13, versículos 1 a 7. Romanos capítulo 13, versículos 1 a 7. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Também abram agora lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 13 a 17. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com devido respeito. Amem os irmãos. Temam a Deus. Honrem o rei. Qual é esse terceiro ponto? Terceiro ponto que eu tenho a te dizer, e esse é para te tranquilizar. Não há poder na terra que não seja derivado da soberania divina. Então,
se você está pensando em votar no candidato A, mas porventura, domingo que vem ou no segundo turno, o vencedor for o candidato B, não se desespere. Não queira fazer as malas e sair por aí para outro país. Não ache que tudo vai desandar mais do que já está desandado, porque Deus está soberano sobre isso. Deus sabe quem vai ser o presidente da República de 2019. Isso te tranquiliza? A mim, sim. A mim, sim. Deus não está preocupado, então, em quem é o presidente do Brasil, da Argentina, dos Estados Unidos, da Guatemala, da Conchinchina, porque Ele é soberano e Ele sabe quem vai ser. Ah, o nosso voto não muda? Sim, o nosso voto muda. Sabe por que o nosso voto muda? Porque nós vivemos em uma democracia. Aí eu vou te dizer o seguinte, você acha que você, ou os teus valores, ou o que você quer, é a mesma coisa que a maioria da população brasileira quer? São os mesmos valores da maioria da população brasileira? Você acha que o que você planeja para o Brasil em 2019 é o mesmo que as outras pessoas? Talvez não. Então é bem possível, bem provável que o candidato que você está pensando em eleger, talvez não se eleja. E aí vai fazer o quê? Vai se matar em praça pública? Vai se jogar de um prédio? Vai se desesperar? Acabou a vida? Você pertence ao reino de Deus. Não importa quem vai ser o presidente do Brasil. Não importa. Pode pensar na figura mais grotesca que você imaginar aí. Pode imaginar o rei Herodes. Se for o rei Herodes o presidente do Brasil, você como cristão ainda tem um bom motivo para permanecer aqui. O reino de Deus, a influência que você deve fazer, o evangelismo, o crescimento do reino de Deus, apesar de quem quer que seja o presidente eleito nas urnas. Vivemos em uma democracia. Não se desesperem. Eu estou vendo o cristão desesperado. Ai, porque se esse ganhar? Se esse ganhar foi porque Deus quis. Agora imagina você, nós vivemos um retrato agora do Brasil. Vivemos numa nação do jeitinho, vivemos numa nação que se corrompe por qualquer coisa, nem precisa ser muito valor, nós brasileiros já nos vendemos por pouquinha coisa, por um rancho, por alguma coisa assim, por um benefício legal. Esses dias eu estava olhando lá, um clube de futebol, o empresário do clube incentivando a pessoa, dizendo, eu pago a tua mensalidade do clube se você se associa, e aí quando você se associar, você tem que votar no impeachment do presidente do clube. Um grande clube brasileiro. Gravaram, o cara gravou. Gente, a nossa corrupção está em todas as esferas, todas. Você acha mesmo que um povo como nós merece um governante justo? Ainda não. Ainda não. Ainda não. E é nada mais natural do que o governante que vai assumir aquele cargo lá seja só mais um representante da corrupção nacional, que acontece em todas as esferas. Não me surpreende que o Brasil seja um país de políticos corruptos. Te surpreende? Nossa, roubaram milhões. Quando ele era pequeno, ele roubava bala no bar da escola. Quando ele for grande, ele vai fazer o quê? Tá aí o porquê nós pais temos que fazer alguma coisa chamada disciplina com os filhos. Porque quando não dá nada, e nós vivemos no país do não dá nada, nós vivemos num país onde, se você for condenado, vai demorar muito, você já vai ter morrido de velho. Vide o Paulo Maluf, foi condenado. Paulo Maluf foi livre a vida inteira, gastou milhões a vida inteira. Com 90 anos encarceraram ele. Para morrer, né? Claro. Ganhou prisão perpétua. Por quê? Porque se tiver 5 anos de prisão, já vai morrer lá. Parabéns, Brasil. Então a corrupção está em todas as esferas. Vocês acham que Deus vai botar um governante muito justo ali, para que a gente diga, viu, olha só, podemos continuar sendo qualquer tipo de povo que a gente é, porque o importante é orar para Deus, Deus vai botar o cara certo ali. E aí Deus diz, não, Brasil, vocês têm muito que aprender. Tem muita coisa errada aí. Vocês vão ter que aprender a resolver isso. Então não dá para ter uma nação corrupta de político limpo. Não tem jeito. Então, toda autoridade que for posta lá em Brasília, toda autoridade que vai ser posta em Porto Alegre, toda autoridade posta em Bento Gonçalves, é Deus permitindo que eles sejam nada mais, nada menos que os representantes do povo em todas as instâncias. No jeitinho, no desvio, no faz-me rir. Não tem como. Então, gente, não vai ter para Deus surpresa nenhuma no resultado das urnas domingo que vem. E no segundo turno, se houver,
não vai ter surpresa para Deus. Deus vai dizer, é esse mesmo que eu quero que o Brasil tenha, para que o Brasil aprenda algumas coisas. Então, primeiro ponto, se envolva em política. Segundo ponto, cuidado, o reino de Deus não é a política. Terceiro ponto, não há poder instituído na terra que não venha de Deus. E para fecharmos agora, Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Nossa confiança está em Deus. Não bote todas as fichas no candidato A, no candidato B, por mais que ele tenha videozinhos legais no YouTube, por mais que ele tenha boas respostas nos debates, por mais que ele represente teus valores, por mais que você tenha a convicção de que é ele que você vai votar, muito cuidado, ele não é Jesus Cristo. Então, se ele não é Jesus Cristo, ele não vai resolver todos os seus problemas. Você, eu e o Brasil precisa aprender que só pode confiar em Jesus. E não só o Brasil, a Argentina, a Inglaterra, a Alemanha, Estados Unidos, a Escandinávia toda, a Ásia, a África, tudo, todos precisam entender que o único Salvador para todas as circunstâncias é o próprio Cristo. E maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que faz da humanidade imortal sua força. Esse é o perigo da política. De nos envolvermos tanto e acharmos que nós devemos confiar na humanidade mortal. E não é assim. Nossa confiança precisa estar em Deus. Nenhuma importância há em qualquer presidente de qualquer nação, porque o que o mundo precisa é de Cristo. E quando brigamos por política, não é Cristo que está sendo exaltado. Eu cheguei a dizer esses dias lá no Pio Décimo, se nós tivéssemos falado de Jesus, o que falamos de política no último mês, Caxias do Sul tinha pelo menos, os 475 mil habitantes que ainda precisam ouvir do Evangelho convertidos. Caxias tem cerca de, mais ou menos, 50 mil cristãos só. 475 mil pessoas em Caxias não declaram uma fé salvífica em Jesus Cristo. Pertence a todas as outras religiões, mas não declaram uma fé salvífica em Jesus. Se nós tivéssemos falado de Jesus, tanto quanto falamos da política no último mês, Caxias ia ter explodido por Senhor Jesus. Mas não aconteceu isso. Solução dos nossos problemas não está em uma pessoa, não está em um partido, não está em qualquer coisa fora de Cristo. Eu não sei em quem você vai votar domingo. Eu não sei em quem você vai votar no segundo turno da eleição. Eu não sei nem quem eu vou votar. Estou inclinado a algumas opções, mas ainda não fechei decretado em quem eu vou votar. Mas o que eu quero dizer para você é, se envolva em política. Nós somos seres políticos. Nós vivemos em um mundo governado por ela. E se nós não nos envolvermos, nós vamos deixar lugar para os ratos tomarem conta. Segunda coisa, lembre-se que o reino de Deus não é a política nacional. As fronteiras do reino de Deus, elas não existem, elas são espirituais. E é com esse reino que você deve investir grande parte da tua vida. Terceira coisa, não há poder na terra que Deus não tenha instituído. Então, não importa qual seja o resultado das urnas, fica tranquilo. Fica tranquilo. Ah, mas a urna pode ser manipulada? Sim, mas Deus pode desmanipular ela. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Último, a nossa confiança precisa estar sempre em Deus. Então, nesse cenário político tumultuoso, quando eu vejo cristão debatendo, brigando por política, tudo que eu escuto ecoar é a palavra de Deus no Salmo 46, onde Israel estava em guerras e tudo mais, todo mundo envolvidos em guerras, e Deus disse, parem e saibam que eu sou Deus.
Eu acho que falta isso para nós cristãos hoje. A paz de Deus invadindo o nosso coração, independente do que vai acontecer com o nosso país. Se for bom, se for ruim, eu sei que nós vamos receber as consequências. Mas Ele fala, parem. Antigamente a Almeida trazia assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então o que eu quero dizer para o teu coração é, te aquieta. Saiba que há um Deus soberano. Saiba que há um reino que nós devemos investir toda a nossa força. Saiba que como bons cidadãos nós temos que escolher bem os nossos representantes. Mas se tudo der errado, aquietai e sabei que Deus ainda governa sobre todas as coisas. Então vamos baixar a nossa cabeça e vamos entregar ela agora a Deus para que Ele seja soberano, para que o que acontecer seja para Ele, para a honra dEle e principalmente para que a igreja brasileira e a nação brasileira aprendamos a fazer as coisas do jeito certo. Senhor Deus, obrigado pela Tua soberania. Tu move nações desde o início da história. Tu és o Deus que estava lá quando a terra era vazia e sem forma. E você viu todos os impérios surgirem, você viu impérios caírem, você viu países virem a existir, países que já não existem mais, governantes que se tornaram famosos, governantes que oprimiram o seu povo, governantes que foram muito bons com o seu povo. E tu sempre continuou sendo Deus sobre tudo isso. Deus, então, o que eu peço para nós cristãos hoje é que tu nos dê a tua paz e possamos saber que o mundo não foi criado ontem e se acabar amanhã é pela tua vinda. Nós só precisamos ficar tranquilos, em paz, porque o nosso coração está firme em ti e na tua palavra. Então que tudo que nós fizermos seja para a tua honra, tua glória, mas tudo o que fizermos também tenhamos satisfação, porque tu és Deus. Única e exclusivamente tu és Deus. E nós queremos te honrar e te glorificar por isso. Pai, que tu estejas conduzindo agora o nosso coração, desde a votação no domingo que vem, mas principalmente, todos os dias, dá-nos a tua paz, que nós possamos ser bons cidadãos, mas antes disso, bons cristãos, que confiam única e exclusivamente em ti, e aquietam o seu coração, debaixo da tua soberania, porque aquilo que não podemos fazer, tu és que faz por nós. Então obrigado por isso, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de nossa nação, mas Pai, seja feita a tua vontade, e não a nossa, porque os teus caminhos sempre serão maiores do que os nossos. Em nome de Cristo pedimos isso. Amém.